Olá! O papo literário de hoje é com o militar Relações Públicas Rogério Vaz de Oliveira, que acabou de fazer parte de um livro que foi lançado agora em abril, Obreiros em Tempo de Articulação, que trata sobre liberdade de expressão. Obrigada, Rogério, por estar aqui conosco hoje. Queria que tu nos contasse um pouco desde o princípio. Tu não é bagéense, nasceu em Porto Alegre, mas tem uma ligação com Bagé desde que nasceu. Nos conta um pouquinho da tua história, da tua relação com a cidade. Olá, Fernanda, muito obrigado pela oportunidade de nós termos este papo literário. Realmente, a literatura vem comigo desde a tenra infância. Acredito que para qualquer escritor, começar a escrever inicia em casa e dentro da escola ela se torna mais constante, né? Nas aulas de português, literatura. E como eu participei muito da época de primeiro e segundo grau de atividades escolares, literatura, já começava a participava de concursos literários, foi o que iniciou dar esse gosto pela literatura. E isso foi aqui em Bagé? Como é que tu nasceu em Porto Alegre, mas veio para Bagé porque a tua família é daqui, né? Minha família toda aqui. Meu pai professor do Colégio Auxiliadora, foi professor do Colégio Estadual, 42 anos de magistério. Talvez tenha aí uma grande influência. Ser filho de professor talvez seja um dos grandes incentivos a escrever, a estudar e estar na volta de livros, né? E qual é essa tua ligação, assim, que nos contasse um pouco da sua ligação aqui com a cidade, né? O que te fez nascer em Porto Alegre, mas passar a infância inteira aqui? Como é que é essa ligação? Por questões profissionais. Meu pai iniciou a carreira do magistério em Porto Alegre e logo depois, com a família toda, tanto do meu pai como da minha mãe, radicada em Bagé, resolveram retornar para a terra e aí voltamos e permanecemos. Eu fiquei em Bagé até 1993, depois eu passei por vários estados, retornei a Bagé em 2011. Já saiu daqui militar? Sim, já saí como militar do Exército e tive a oportunidade de servir em Santa Catarina, Paraná, Brasília, Manaus. E tu escolheu também pela comunicação, já que tu é relações públicas, né? Como é que entrou na tua vida, que também tem uma ligação com a literatura, porque quem gosta de comunicação gosta de ler, gosta de escrever. Exatamente, é muito interessante. Quando temos a oportunidade de descobrirmos a vocação, e essa vocação a gente consegue aplicar, talvez num curso superior, até mesmo na atividade profissional, se confunde muito o prazer com o trabalho. Aconteceu comigo. Comunicação, acredito que tenha sido um dos grandes prazeres que eu tive. Tanto é que quando eu fiz a graduação de Relações Públicas, uma graduação onde tu tem uma ampla gama de assuntos da área de comunicação, tu trabalha com a parte de interação, sociologia, enfim. E isso foi um prazer imenso, estudar comunicação, me descobrir na área de comunicação. Isso acabou me abrindo outros campos. Eu iniciei trabalhando depois em rádio, no Paraná. Depois me especializei em cerimonial, fiz muitos anos, ainda continuo fazendo cerimoniais oficiais, trabalhei para o Exército, no Exército, trabalhei muito na Justiça Federal Estadual como cerimonialista. Em Brasília, tive a oportunidade de fazer estágios na Presidência da República, conheci os cerimonialistas, o chefe do protocolo da Presidência da República. Isso foi uma experiência profissional muito interessante. E, claro, sempre ligado à literatura. A comunicação, como nós sabemos, ela tem várias formas de ser feitas. E eu, particularmente, estou agora me dedicando à comunicação escrita. Estou escrevendo mais, né?
apesar que são praticamente mais de 20 anos. Tu também tem experiência em escrever para jornais, né? Sim, eu trabalhei como articulista e cronista de jornais de Santa Catarina e Paraná. Mas na hora da especialização, tu escolheu fazer em História, né? Eu fiz, não, na realidade eu tenho duas especializações. A primeira especialização na área de comunicação é assessoria em comunicação pública. Então eu tenho uma especialização na área de comunicação pública. E a minha segunda especialização é em História da Maçonaria. É onde eu estou atualmente me dedicando mais. E como que a maçonaria entrou na tua vida? Tua família já era, teu pai já era maçom ou tu é a primeira pessoa da família? Como é que surgiu essa relação? A minha primeira, eu sou o primeiro da geração após meu pai. Meu avô não foi, né? Estudando a história, meu bisavô possivelmente também, até hoje eu não encontrei nenhum relato. Então, da família eu sou o primeiro. E isso já vão completar 17 anos. Eu iniciei na maçonaria no Paraná, na época eu morava no Paraná. E foi um momento que eu sempre digo, um divisor de águas. Uma oportunidade de que eu tenha conhecido outras coisas. A maçonaria, ela descortina muitas coisas interessantes. Ela é uma instituição que ela te fascina. Se tu conhecê-la, ela te fascina. E o que te fez aceitar o convite para entrar? Justamente. Eu acho que para qualquer um que recebe o convite de algo que não conhece, eu acho que são duas coisas básicas. A curiosidade. A curiosidade e principalmente a saber o que tem atrás daquelas portas fechadas, atrás daqueles templos fechados, o que se fala com aqueles grupos, né, de pessoas que muitas vezes se vestem, na maioria das vezes se vestem de terno preto, usam aventais, paramentos, o que se faz lá? Eu acho que o grande detalhe, o que mais me estimulou a aceitar o convite o que se faz na maçonaria? Né? A curiosidade. Que as pessoas têm muito, né? Claro. Fora, quem não pertence tem muita essa curiosidade, confundem muito, né? Recentemente a gente gravou um programa, um papo literário, com a professora Berenice, que ela fez uma pesquisa acadêmica, o doutorado dela, a tese do doutorado foi sobre a maçonaria e a igreja anglicana, e ela disse que uma das coisas que as pessoas mais confundem, mas como que a pessoa é da igreja e é da maçonaria, como se fosse uma religião, né? É uma grande confusão que as pessoas em geral fazem em relação à maçonaria, né? Exatamente. Eu gostaria de aproveitar o teu gancho. Na própria Idade Média, a maçonaria esteve ligada à Igreja Católica. Por quê? O termo maçom é um termo que vem do francês de pedreiro. E na Idade Média, a quantidade de igrejas que foram construídas pelos maçons e eram ligados à Igreja Católica. Então, a gênese da maçonaria e da igreja, elas são unidas. E após um período que a gente chama de operativo, a maçonaria tornou-se uma instituição especulativa, onde deixaram de receber os pedreiros, os obreiros, até porque diminuíram as obras de grandes igrejas, né? E começaram a ingressar nobres, cavaleiros, reis, príncipes, escritores, filósofos. E a partir daí, com o advento do pensamento iluminista, houve um embate de ideias. E neste momento, no momento que há embate de ideias, houve início de conflitos. E aí iniciou-se vários conflitos com várias instituições governamentais, monarquias, e a Igreja Católica, em determinado momento, a maçonaria e a Igreja Católica, em determinado momento, tiveram embates de ideias. Daí talvez seja o que nós hoje seja recorrente. A maçonaria e igreja são compatíveis? E como é que foi esse teu retorno para Bagé? Faz 6 anos que tu retornou aqui para a cidade. O retorno a Bagé deveu-se pela necessidade de apoio à saúde. Meu pai estava doente e necessitava de um apoio familiar. Então,
foi um dos principais pontos retornar a Bagé para poder dar o apoio à família. E tu já veio para a loja, ou tu já fazia parte da loja aqui também, já que tu se tornou maçom no Paraná, mas como é que é essa tua relação com a maçonaria aqui de Bagé? Muito bem. Eu sempre, quando tinha a oportunidade de vir a Bagé, eu visitava as lojas maçônicas. E a loja Estrela do Sul, que é a loja do Grande Oriente do Brasil, a potência a qual pertenço, eu venho acompanhando o trabalho há muitos anos. E quando morei em Brasília, esta loja, eu apoiei essa loja em vários pontos em Brasília. Tem questões administrativas, questões que são todas concentradas em Brasília, mesmo lojas de Bagé. Falando agora do livro, né? Tu foi o único gaúcho selecionado para participar sobre o tema liberdade de expressão. São 44 coautores, né? Queria que tu nos contasse um pouco como que foi essa escolha. Foi um concurso literário, né, que tu participou. Como é que foi esse processo para participar desse livro? Bom, antes de chegar nessa obra Obreiros em Tempo de Articulação, o ano passado nós tivemos um concurso no Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul. Um concurso literário voltado para maçons dentro do estado. E eu participei. E de Bagé, eu fui o único. Né? No estado, eu fiquei em segundo lugar num tema específico da maçonaria. E teve visibilidade dentro da maçonaria. E, passando algum tempo, eu recebi a informação e um convite para participar deste concurso literário, onde foram selecionados 44 autores de todo o Brasil. Foi uma satisfação porque, tu imagina, de todo o Brasil, hoje o Grande Oriente do Brasil tem próximo de 110 mil maçons. Quase isso. Só o Grande Oriente do Brasil. E participaram escritores do Brasil inteiro. E realmente foi uma surpresa o meu texto ter sido selecionado. E nós tivemos no finalzinho de abril, em Minas Gerais, como o único participante do Grande Oriente do Brasil, em Minas Gerais, na participação do lançamento do volume 2 do Obreiros em Tempo de Articulação. Já de antemão passo a informação que eu já estou na terceira edição. Já participei, já recebi o convite, já mandei o texto que este ano, o ano que vem será o tema Corrupção, Mazela da Sociedade. O tema que será lançado, o volume 3, será este. É uma coletânea, né? A cada ano é um tema diferente. Exatamente, uma coletânea onde reúne autores do Brasil todo, não totalmente maçons, filhos de maçons, filhas, esposas. O que aumenta, né, o leque de pessoas que estão tentando e que tu, no caso, foi selecionado. Exatamente, Uma das coisas que eu gostaria de até deixar registrado é que a literatura, o ato de escrever, eu sempre comento, às vezes exige um pouco mais de coragem. As pessoas deixam de escrever por não querer se expor. E nós temos muitos talentos a serem descobertos. Eu acredito que, tirando um pouco deste medo, esse medo de se expor, nós teríamos mais escritores. E um dos pontos que eu sempre comento e friso, que a cultura, eu acredito que seja o elemento fundamental para o crescimento da sociedade. Hoje nós temos um problema seríssimo de crise ética no país, nós temos uma decadência das instituições estabelecidas, e que traz, de certa forma, uma instabilidade no país, econômica e social. Mas a cultura permanece ainda como fator de renovação. Se nós tivermos oportunidade de aplicarmos a cultura no desenvolvimento da sociedade, nós teremos resultados mais positivos, nós teremos uma sociedade que comece a retomar a vontade de querer melhorar. Um ponto interessante que na terceira edição que nós estamos abordando sobre a corrupção é justamente essa. O quanto que a corrupção está impregnada na sociedade. E o ponto principal é, as pessoas muitas vezes não entendem que o furar fila, omitir um dado
para a Receita Federal, deixar de pagar alguém, ou enfim, utilizar muitas vezes a administração pública para serviços particulares, isto é corrupção. Mas o entendimento geral só é corrupto quem desvia milhões, só é corrupto quem participa de conchavos e licitações. Infelizmente, por isso que eu retomo, a cultura é importante para que possamos colocar as coisas certas nos lugares certos. A corrupção tem como nós extirpá-la, desde que tenhamos cultura na sociedade, possamos fazer e entender que o ser humano tem possibilidade de ser melhor. Falando ainda desse segundo livro da coletânea, né? Quanto tempo foi de produção do teu artigo, para inscrever no concurso? Como é que foi a tua pesquisa? Ou como que foi essa produção que foi para o livro? Bom, toda produção requer um esforço, pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, é pesquisa, é uma revisão bibliográfica, é buscar autores que pensem, autores que discordem, basicamente retomar o que nós fazemos na universidade, que é um trabalho acadêmico, porque no momento que tu coloca ao público qualquer texto, tens a responsabilidade de trazer informações verdadeiras, né? E esta pesquisa demanda tempo, atenção e revisão. É um trabalho que demanda pelo menos 2 meses, 3 meses de trabalho. E esse livro ele não é voltado exclusivamente para maçons, né? Ele é para todas as pessoas, para o público em geral. Exato. O tema aberto, que é o tema liberdade de expressão, é um tema que ele é recorrente. Então ele está à disposição. Tanto é que nós temos autores que não são maçons, né? E isso é importante. Até porque o fato de nós trazermos uma abertura maior para a maçonaria, retirar aquela imagem de que a maçonaria é uma instituição secreta. Como nós falamos, a maçonaria é uma instituição discreta. Ela tem uma atuação na sociedade, com homens voltados para a atividade de filantropia, de fraternidade, mas ela é uma instituição discreta. E como é que foi ver o teu nome num livro, assim, né? Porque tu já tinha visto no jornal, já tinha escrito artigo, mas no livro eu imagino que seja diferente, né? Eu queria que tu nos contasse um pouco de como é que foi ver tu como coautor. Realmente, olha que não tem como o orgulho não tomar conta da gente. Isso é verdade. Isso aí é uma coisa que eu acho que é o sonho de todo escritor ter o seu nome numa capa de livro. O sonho de todo escritor é ter o seu nome, passar numa livraria e ter seu livro exposto numa vitrine. O Brasil hoje é um país que lê muito pouco, infelizmente. Mas eu tenho percebido uma demanda muito grande de escritores, novos talentos. Bagé é um celeiro pródigo de escritores. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós estamos voltados. E ter o nome numa capa de livro realmente um esforço recompensado, né? E uma responsabilidade muito grande também, né? E tu já tem planos futuros literários, planos literários? Perfeitamente. nós estamos com 2 já iniciados, um terceiro já em fase de trabalho, né? O que normalmente a gente não delimita é tempo, até porque o livro ele tem um tempo próprio, ele nasce no momento certo, às vezes se impõe prazo e a qualidade muitas vezes não fica a contento. Então a minha preocupação não é ter um livro a cada 6 meses, 1 ano. Eu acredito que ele vai nascendo, eu vou construindo, ele vai sendo revisionado, e isso ele vai fazer com que em breve nós tenhamos mais 1, 2 ou 3 edições, ou 3 livros, né? E tu pode adiantar um pouco do que se tratam esses 3? O primeiro, voltado à maçonaria, que é os assuntos mais interessantes da formação da maçonaria, do que é a maçonaria, para quem está entrando
hoje ingressando, pontos de história, a formação, a criação, onde surgiu a maçonaria, a vinda da maçonaria para o Brasil, a vinda da maçonaria para o Rio Grande do Sul e a vinda da maçonaria para Bagé. Esse último, a vinda da maçonaria para Bagé, é um projeto número 2. É um livro que estamos trabalhando sobre a história da loja Estrela do Sul, número 84. É uma loja que foi a primeira loja maçônica em Bagé, em 1847, e teve como seu primeiro venerável o primeiro intendente de Bagé. Esse é o tema principal. E o terceiro, que está sendo trabalhado, é sobre a comunicação. A comunicação como um aspecto importante no desenvolvimento da sociedade. Aí nós temos três projetos em andamento. Na verdade são 4, né? Porque tem o da corrupção, que é um quarto mais pois um não, quarto. exatamente. É o 4º projeto que já vai participar do volume 3 do Obreiros em Tempo de Articulação, em Minas Gerais. E como é para fazer esse resgate histórico? Consegue material, bastante material, ou é mais difícil de conseguir esse resgate histórico da maçonaria? As fontes primárias de pesquisa, como toda pesquisa, elas têm dificuldades. Então nós buscamos arquivos em Pelotas, nós tivemos apoio do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, nós temos alguns arquivos que nos cederam de Brasília, e realmente não é muito simples, por quê? Até pela situação da maçonaria no século XIX ser muito mais fechada que atualmente não se escrevia muito. Mas ainda nós temos boletins internos, livros da época, relatos de família. Isso traz uma certa tranquilidade para nós reunirmos informações, mas não é muito fácil, não. Nós já estamos chegando ao final do programa, né? A última pergunta que a gente costuma fazer para todos os entrevistados. Qual é o teu livro de cabeceira nesse momento? O meu livro, que hoje eu estou lendo, é A Casa das 7 Mulheres, da Letícia. Inclusive, é um livro que eu estou relendo, e é uma saga lindíssima do nosso Rio Grande do Sul, onde fala sobre 7 mulheres que ficaram isoladas durante a Revolução Farroupilha. A Letícia, para mim, é uma das autoras mais talentosas da nossa geração. Vai estar em Bagé agora, em agosto. Exatamente. Né? Eu estou pretendendo, inclusive, fazer a oficina com ela. E então, eu retomo porque nós estudarmos a história tem um sabor diferente, porque nós revivemos o que nossos antepassados fizeram e podemos vislumbrar o que nós poderemos fazer, porque nós, vendo que é possível mudar o mundo, termos visionários, e nós podemos realmente agir desta forma, sermos agentes de mudança, seja pela escrita, seja pela fala, seja por ações. Esse é o ponto principal. Nós devemos ser agente de mudança. E para quem quiser adquirir o livro, como que faz? Bom, esse livro está à disposição no site do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. Eu posso depois deixar aqui o endereço eletrônico. Os pedidos são diretos para Minas Gerais. Eu até solicitei mais algumas edições, mas parece que vão ter que fazer uma nova tiragem, porque ele realmente teve uma receptividade muito grande e em pouco tempo foram esgotados mais de 1000 exemplares. Que maravilha, né? Bom, muito bom. Muito obrigada, então, Rogério, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. O Papo Literário encerra aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!